tiveram a oportunidade de olhar para o Senhor e obedecer a palavra de Deus, mas que procuraram, aleluia, a desobediência. E Deus, Ele quer trazer para mim e para você hoje, aleluia, as consequências do pecado. Todo pecado existe uma consequência. Aleluia, não se engane. Aleluia, todo pecado, irmãos, tem uma consequência. Todo pecado, todo ato, aleluia, de escuridão, todo ato, aleluia, de pecado tem uma consequência. Aleluia. E a Bíblia, aleluia, vai mencionar, aleluia, de dois irmãos. Aleluia, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Aleluia, a Bíblia vai relatar de dois irmãos e a consequência de um pecado que foi, aleluia, feito, irmãos. Mas não foi, aleluia, por advertência, porque Deus, Ele sempre está nos advertindo, aleluia, para nós não devemos cair em pecado. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que esses dois irmãos, um era cuidador de ovelhas, cuidava de ovelhas, o outro era agricultor, cuidava da terra, plantava. E a Bíblia vai dizer que um se levantou, aleluia, ele levantou um sacrifício a Deus, entregou, aleluia, aquilo que ele achava que era para ter entregue, irmãos. Ou seja, ele achava que era o seu melhor. Aleluia, Caim. Ele pega o fruto daquilo que ele tinha plantado e ele levanta em sacrifício a Deus. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias, a Bíblia vai dizer também que Abel, seu irmão, também ele, aleluia, ele toma, aleluia, uma poção, aleluia, daquilo, aleluia, ele, aleluia, entendeu no seu coração que era para ser entregue ao Senhor. E o mais interessante, irmãos, que quando Caim, aleluia, ele entrega a Deus o sacrifício a Deus, aleluia, Deus, ele fica em silêncio. Mas quando depois, com o passar de alguns dias, Abel também levanta, aleluia, o sacrifício a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Abel levanta o sacrifício a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do sacrifício de Abel. E aí, irmãos, onde veio, aleluia, a ira, a raiva do irmão de Abel, Caim. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o seu semblante decaiu, que o seu semblante mudou, irmãos. Porque, irmãos, porque ele não ouviu do Senhor aquilo que Abel ouviu do Senhor. Irmãos, o que Deus ele quer que nós devemos entender nessa noite, irmãos, que existem sacrifícios que nós não devemos levantado ao Senhor, que não tem cheirado bem as narinas de Deus, Deus não tem se agradado. E nós devemos nessa noite examinar nós mesmos os sacrifícios que nós temos levantado a Deus. Porque um foi reprovado e o outro foi reprovado. E entra a ira no coração de Caim. Porque Caim, irmãos, entrou no coração de Caim o ódio, a raiva. Entrou no coração do Caim, que Caim, irmãos, o nome chamado inveja. Irmãos, aleluia, muitas vezes nós temos a inveja, aleluia, daquilo que o outro tem, ou daquilo que o outro possui, ou, aleluia, do carro, do moto, aleluia, o bem material, irmãos, mas aqui não, irmãos. Aqui não deixa, aleluia, se refere daquilo que entregou a Deus. O sacrifício espiritual, irmãos, não é um sacrifício carnal.
6, irmãos, existia um mal no coração de Caim. O mal estava no coração de Caim. E nós devemos ter cuidado para que esse nome chamado inveja não venha tomar conta do nosso coração, não venha tomar conta do nosso ser. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que quando um é honrado, todos são honrados. Aleluia, quando um é usado, toda a membresia é usada, irmãos, todo o corpo é glorificado, todo o membro é glorificado, toda a igreja é glorificada, irmãos. Irmãos, não existe o melhor pregador. Não existe nenhum melhor que o outro. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Diante, aleluia, desse sentido de querer ser mais do que o outro. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que surgiu no coração dos discípulos. Aleluia, quem seria o maior? Ou qual seria o melhor, irmãos? Aleluia, mas Jesus, aleluia, ensina os seus discípulos. Ele diz, aquele que quiser ser o melhor ou o maior, tem que ser o menor, tem que se humilhar, aleluia, tem que buscar, aleluia. E muitas das vezes, aleluia, nós podemos até querer ser os melhores, aleluia, mas não queremos rebaixar, nós não estamos dispostos a servir, nós não estamos dispostos a servir o nosso irmão. Porque Jesus, sendo Deus, irmãos, ele veio para servir. Jesus, como Deus, irmãos, ele lavou, aleluia, os pés dos discípulos. Jesus, como Deus, irmãos, ele fez muitas coisas. Ele, sendo Deus, ele mostrou humildade. Ele mesmo falou: aprende de mim, porque eu sou humilde de coração. Então, a humildade que deve estar no coração do crente. Aleluia. E a fúria e a raiva, devido à inveja, irmãos, trouxe, aleluia, a morte. Caim mata o seu irmão. E foi traiçoeiro. Ele disse: vamos lá no campo, Abel. Vamos dar uma volta lá no campo. Mas ele já estava arquitetando a morte do seu irmão. Irmãos, e muitas das vezes, aleluia, pode não ocorrer da mesma forma que aconteceu com Caim e Abel, irmãos. Mas muitas das vezes nós matamos o nosso próximo, nós matamos os nossos irmãos, aleluia, com palavras, aleluia, com disse, com me disse, muitas das vezes a reputação, aleluia, do outro, e nós queremos matar, irmãos, muitas vezes queremos colocar algo, irmão, não existe. E muitas das vezes nós temos insistido em algo que não existe. Se você faz isso, você é homicida. Se você faz isso, você é homicida. Você está matando o seu irmão. Você está matando a reputação do seu irmão. Você está, aleluia, levando palavras, aleluia, que não condizem o testemunho do teu irmão. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos semear contenda entre irmãos. Nós não devemos, aleluia, propagar testemunhos, aleluia, falsos. Nós não podemos, aleluia, pronunciar, aleluia, um testemunho, aleluia, que não existe na vida do outro. Eu não posso, aleluia, dizer, aleluia, que o meu irmão, aleluia, rouba, se ele não rouba. Eu não posso dizer, aleluia, que o meu irmão é um prostituto, se ele não é prostituto. Eu não posso, aleluia, dizer que a minha irmã, aleluia, ela vem no adultério, ela vem na traição, se ela não vem, irmãos. E se você tem falado isso, se você tem pronunciado, aleluia, essas palavras, eu quero te dizer, mediante a palavra de Deus, você é um homicida. Você está matando a reputação do teu irmão com o engano, com o pecado que está no teu coração. E muitas das vezes é isso que acontece no meio, dentro da casa de Deus. E Deus, Ele nos adverte hoje. Não coloque na vida do outro que não existe. Cuidado com o disse e me disse. Alguém me disse, alguém falou. Muitas das vezes não condiz, aleluia, com a vida do outro, irmãos.
tipo de pessoas, acaba. Então, quando alguém vier matar a reputação de algum irmão teu, corta. Nós devemos cortar, irmãos. O mal nós devemos cortar pela raiz. As pessoas, aleluia, o mal que está dentro dessas pessoas, aleluia, essas pessoas, aleluia, às vezes podem até viver isso, aleluia, e querem